Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero também, saudar os amigos com uma noite abençoada para cada um de vocês. Eu quero trazer uma mensagem da parte de Deus que está baseado no livro de Lucas, no capítulo de número 15, versículo de número 11, que assim fala sobre o filho pródigo, a parábola do filho pródigo. A palavra de Deus diz: E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Então, amados, essa passagem fala de um pai que tinha 2 filhos, aonde o mais novo, o filho mais caçula, ele pede ao seu pai todos os seus direitos para poder viver a sua vida conforme ele assim achava que deveria viver. E nós vemos que nesse texto, o pai, ele é um pai pacífico, é um pai, não é, que age de uma forma em que deixa o livre-arbítrio dos filhos escolher. E assim ele escolheu pegar a parte da sua herança para poder ir viver uma vida dissoluta, ou seja, uma vida de uma forma assim como ele achava que deveria viver. E nós podemos analisar o texto e ver que o texto revela a ruína, uma ruína que vem muitas das vezes por nossas escolhas. Uma ruína que vem porque nós assim deixamos nos levar pelas coisas que só têm aparência. E este jovem assim, observando seus amigos que viviam uma vida do jeito que eles queriam, ele também tinha um desejo de poder conhecer o outro lado da vida. E aí onde está o perigo. Porque Jesus ele está tratando com o povo judeu. E nós precisamos entender que os judeus ele tinha aquela imagem deles de uma santidade absoluta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas a aplicação da mensagem serve para todos nós. Serve para mim, serve para você, serve para todos. Esse texto é um texto que fala com todos aqueles que assim, muitas das vezes, pensam que está fazendo aquilo que é certo e acaba se prejudicando. Então, nós precisamos estar atento, porque o jovem, ele pede a parte que lhe pertence dos bens. Era um direito dele? Era, mas nós sabemos que herança é só depois que os pais morrem, não é só depois que o pai ele passa para outra vida. Era típico da lei romana anteceder a herança dos filhos ainda como o pai estivesse vivo. Agora isso dependeria do acordo entre pai e filho. É tanto que quando ele procura o seu pai assim o atende. Eles chegaram em um acordo mútuo. Já que você quer, então ele o repartiu entre os 3 e ali ele pegou aquela parte e foi embora. Meus queridos amigos, escolhas erradas nos leva ao fracasso. Às vezes nós achamos que irá dar certo. Às vezes nós acreditamos nos sonhos, acreditamos nos nossos planos, mas só que os planos de Deus não é o plano do homem. O plano do nosso Pai Celestial não é os nossos planos. E a palavra de Deus diz que o homem faz plano no seu coração, mas a resposta vem dos lábios do Senhor.
É necessário nós buscarmos a Deus antes de tomar as nossas decisões precipitadas, porque isso pode nos trazer grandes prejuízos nas nossas vidas. No versículo 14 e o versículo de número 15, a Bíblia diz que, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. Versículo 15: e foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Aquilo que ele viu com os seus olhos e achava que era o correto, achava que também poderia fazer e nada iria acontecer. Só que quando ele sai da presença do Pai de uma forma dissoluta, de uma forma sem direção, e vai para uma terra longínqua, quando se fala uma terra longínqua, é uma terra que não é muito perto, é uma terra que jamais ele iria poder ter a chance de ver o seu pai assim no momento que ele estivesse precisando. E agora ele se encontra numa necessidade muito difícil. E o diabo, ele não reabastece, ele só rouba, ele só tira, ele só toma, ele arranca tudo, até a nossa salvação, se nós não vigiarmos. E nós precisamos estar atentos. Louvado seja Deus, porque o livro de João, capítulo 10, versículo 10, diz a palavra de Deus que o diabo não, o ladrão, melhor dizendo, não vem senão a roubar, a matar e a destruir. É isso que ele quer fazer comigo, é isso que ele quer fazer com você. E nós precisamos estar lado a lado com o nosso Pai Celestial. Nós precisamos colocar os nossos desejos, nossos planos, os nossos projetos aos pés do Senhor. No coração cria os nossos projetos, os nossos sonhos, mas nós precisamos também ouvir a voz do Senhor, uma confirmação do Senhor, para que nós não venhamos fazer como o filho pródigo, que assim deixou tudo, pegou todos os bens que pertencia a ele, que de fato pertencia por uma herança, e ele foi embora sem olhar para trás e sem saber o que poderia acontecer. O adversário da nossa alma, ele quer nos humilhar, nos envergonhar, ele quer nos ver na lama, como este jovem se encontrou, porque naquela época um judeu cuidar de porcos era a maior vergonha que ele poderia passar. E o inimigo quer isso de mim. Precisamos, irmãos, precisamos, meus amigos, diante de tantas escolhas erradas e precipitadas, precisamos tomar uma posição e retroceder e reconhecer que nós erramos e que precisamos recomeçar a nossa vida. Esse jovem, ele realmente errou, mas o bonito dele está no versículo de número 20 e o versículo de número 21, que diz: e levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima paixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Louvado seja Deus. E o filho disse: pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado o seu filho. Isso quer dizer, ele reconheceu o erro dele. Ele colocou no seu coração, quando ele estava cuidando dos porcos, ele disse: os servos do meu pai, os trabalhadores do meu pai têm pão, e eu aqui necessitando em comer bolotas ou sobras de porcos. Aí diz: eu vou me levantar desta vergonha, eu vou me levantar, louvado seja Deus, deste fracasso, desta escolha errada que eu fiz. Não permaneça no erro, não queira defender achando que está certo. Se você errou, reconheça, retroceda e volte para a casa do Pai, porque o Pai vai estar te esperando.
O Pai vai estar te esperando, Ele quer te acolher, Ele quer cuidar de você. Louvado seja o nome santo do Senhor. A alegria do Pai é de receber o seu filho, louvado seja Deus. E a reconciliação do filho com o Pai está no versículo de número 22, que a palavra de Deus diz: mas o Pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos teus pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, comamos e alegramo-nos, porque este filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se pelo retorno do seu filho. Mas eu quero resumir aqui esta palavra. Só que muitas das vezes, no retorno da casa do Pai, muitas das vezes no retorno daquele que esteve lá fora e assim foi envergonhado e assim foi maltratado pela vida escolhida, a vida errada, e quando retorna para a casa do Pai, então aqueles que estão como os irmãos, muitas das vezes não querem receber. E foi assim que aconteceu, bendito seja o nome santo do Senhor, com o filho mais velho. Porque quando o pai fez a festa, quando o pai programou tudo, quando trouxeram sandálias, vestes, uma nova aliança e disse que ia matar um novilho cevado, aí o irmão ficou sabendo disso e se entristeceu e não quis participar da festa. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos aprender a recepcionar os nossos irmãos que estão lá fora. Bendito seja o nome santo do Senhor. E assim a acolher. E assim a abraçar. Bendito seja Deus. Porque o filho mais velho, bendito seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Filho mais velho, ele faz uma indagação com o seu pai. Deus sempre recebe os seus filhos com alegria, com confiança, com festa, com regozijo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas o filho mais moço agora, quando o pai chega, que fala com ele, ele indaga e ele diz: pai, há tanto tempo, tantos anos eu estou lado a lado, nunca te deixei. E o Senhor nunca me deu um novilho para fazer uma festa com meus amigos. E o que eu acho bonito, que o pai olha para ele e diz: filho, tudo o que é meu é teu. O que ele quis dizer com isso? Você pode pegar quantas vezes você precisar. Ele quis dizer, você pode compartilhar aquilo que é meu, porque o que é meu é seu. Louvado seja o nome santo do Senhor. E o Pai traz uma palavra poderosa para ele, dizendo: você é meu filho e você tem direito. Você não pega porque você não quer. Muitas das vezes nós não desfrutamos das bênçãos do Senhor porque temos esta imagem. Pensamos desta forma. Mas tudo que Deus fez foi para o homem desfrutar do melhor da terra. Depende das nossas escolhas. Depende de mim, depende de você. E aí entra o Pai da reconciliação. É o nosso Deus. Porque Jesus Cristo, ele diz: vinde a mim, todos que estás cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Deus quer reconciliar você que se afastou da casa dele com o próprio Pai, uma nova aliança, porque você pode ter quebrado a aliança com Deus, mas Deus nunca quebrou a aliança com você. E nós precisamos aprender também nos reconciliar um com o outro, porque isso foi um ensinamento do Pai para o seu filho mais velho, e ali também ele participou da grande bênção. E eu quero dizer para você esta noite, se você está passando alguma dificuldade, algum problema, se você se afastou da presença de Deus ou está desanimado dentro da igreja, lembre que Deus é o Pai da reconciliação. Ele não quer te perder, ele não quer me perder. Que Deus os abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.